Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história de que Paul McCartney, o lendário baixista dos Beatles, teria morrido no ano de 1966, substituído por um sósia, com a banda tendo deixado uma série de dicas sobre isso em seus discos e músicas. Caso não conheça, queira saber um pouquinho mais e o que o próprio Paul fala sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, nos anos 60 os Beatles estavam em alta, principalmente ali a partir de 1963, onde eles começaram a quebrar uma série de recordes de venda de álbuns. Principalmente por causa de músicas como a Hard Day's Night, Can't Buy Me Love, All My Lovin', Drive My Car, Day Tripper e uma série de outras. Esse era o momento em que eles estavam vivenciando o período que foi conhecido como a Beatlemania, por conta do intenso frenesi dos fãs que vibravam e passavam mal enlouquecidamente, gritando sem parar quando estavam ali no mesmo local que os seus ídolos John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. E foi justamente nesse momento, mais especificamente no ano de 1967, só que com mais popularidade a partir de 69, quando foi divulgado numa rádio lá nos Estados Unidos que começou a surgir a história de que Paul McCartney, um dos líderes da banda junto com John Lennon, havia morrido no dia 9 de novembro de 1966 em um acidente automobilístico e substituído por um sósia, para que assim a banda pudesse manter o seu sucesso gigantesco, ainda mais que eles tinham acabado de lançar o disco Revolver, que foi o 7º deles, no mês de agosto do mesmo ano, que assim como os anteriores tinham músicas aí de grande sucesso, como Eleanor Rigby e Yellow Submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Sem contar que os Beatles ainda tinham um contrato milionário com a Capitol Records. E o que era utilizado para confirmar essa história era a união de duas coisas. Uma delas era o fato ali do Paul ter sofrido um acidente automobilístico que foi até mesmo noticiado pela mídia lá na mesma época. E a outra foi que justamente nesse momento os Beatles pararam de fazer turnês e diminuíram em muito os seus shows, sendo praticamente uma raridade assistir uma apresentação deles ao vivo. E a razão para isso era para que não descobrissem essa substituição, já que o sósia ali teria apenas que atuar como Paul McCartney em fotos e vídeos, sem necessariamente ter que cantar e tocar, como seriam em shows e apresentações. Sem contar que junto a isso passou a circular a informação de que a morte do baixista tinha sido noticiado por uma rádio pequena ainda na época do acidente, dizendo ainda que a batida tinha sido tão forte que havia desfigurado Paul McCartney e o matado. Mas a notícia teria sido abafada pela mídia em geral e com sucesso. Então no lugar do músico foi colocado um sósia quase que perfeito de tão parecido, que inclusive havia sido o seu dublê nos filmes A Hard Day's Night, lançado em 1964, e Help, de 1965, chamado Billy Shears. Também há outras histórias aí de que na verdade ele se chamava William Campbell, tá? E que após essa escolha então do sósia, ele ainda teria feito algumas cirurgias plásticas no rosto para ficar ainda mais parecido com o Paul, sendo uma das únicas diferenças entre eles a diferença de 4 ou 5 centímetros de altura que Paul tinha a mais que seu sósia. Assim, durante os anos 70, centenas de matérias de jornais, especulações de fãs e até mesmo livros foram surgindo sustentando a versão da morte de Paul McCartney. E para provar isso, as pessoas que acreditavam aí nessa história se baseavam em pistas que supostamente haviam sido deixadas de propósito pelos outros Beatles nas letras das músicas, capas de discos e filmes lançados pela banda após a morte do baixista, apesar deles mesmos sempre terem negado de que essa história era verdadeira. Esses fãs diziam até mesmo aí que as tais pistas teriam sido deixadas pelo próprio John Lennon, que estava indignado com essa farsa, e como ele não poderia contar aí a verdadeira história justamente por causa dos contratos lá que a banda tinha, ele então estaria deixando essas dicas para que a informação chegasse nas pessoas sem que ela de fato fosse dita. Entre elas, e uma das mais famosas estaria na música Strawberry Fields Forever, onde ao final John Lennon dizia I buried Paul, ou seja, eu enterrei Paul.
Além disso, a letra da música Day in the Life contava como tinha sido o tal acidente fatal, já que a batida teria acontecido porque Paul não tinha prestado atenção no semáforo durante um cruzamento. Assim a letra dizia: He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. Que em português seria: ele arrebentou sua cabeça em um carro. Ele não percebeu que a luz havia mudado. He didn't notice that the lights had changed. Sem contar que a capa do disco Abbey Road representaria uma procissão para o funeral do Paul, que coincidentemente ou não, é o único que aparece com os pés descalços na foto. Além disso, John Lennon de branco representaria a divindade, Ringo Starr seria o agente funerário de preto, e o último da fila, George Harrison, seria o coveiro. Mas não para por aí, porque o Paul tem um cigarro em sua mão direita, sendo que ele era canhoto, e a placa do Fusca que está estacionado era LMW, que seria a sigla para Linda McCartney Widow ou Linda McCartney Viúva, e 281F, que seria uma adaptação de If 28 ou C28, que queria dizer ali que Paul teria 28 anos se ele estivesse vivo. Outra capa que também é uma dica para tudo isso é a do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que representaria justamente o funeral do músico, com muita gente por lá, inclusive pessoas importantes, olhando para arranjos de flores, que é muito comum em enterros e funerais, sendo que um dos arranjos tinha o formato do baixo que o Paul utilizava, que ainda estava virado para a direita, já que o Paul era canhoto. Além disso, onde parece estar escrito Beatles, na verdade seria Be at Leso, ou Fiquem Leso, que era o nome da ilha onde Paul estaria enterrado. E ainda nesse disco, a música Good Morning cita o horário do suposto acidente fatal, que seria às 5 da manhã. E ainda a música que dá nome ao disco, de fato, apresenta o sósia Billy Shears. Outra coisa bastante citada é a capa do disco Let It Be, onde o Paul McCartney é o único que aparece em um fundo vermelho, enquanto os outros Beatles estavam em um fundo branco, ou seja, indicando justamente que ele era diferente ou que ele estava morto. E galera, aqui eu falei apenas aí os mais conhecidos e mais difundidos, mas se você procurar na internet, você vai encontrar muita gente falando sobre isso e centenas dessas dicas aí sendo analisadas pelos fãs, alimentando cada vez mais aí toda essa história. Mas será que tudo isso aí é realidade mesmo? Pessoal, antes de dar essa resposta aí, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha, porque ajuda muito a gente a divulgar o canal. E também se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? A resposta, como você deve imaginar, é muito provavelmente não. Bom, vamos pros fatos, né? Realmente, nessa época aí, o Paul McCartney sofreu um acidente, onde ele bateu a sua moto em um carro. Porém, ele sofreu apenas com um corte no lábio e um dente quebrado, que inclusive podem ser vistos nos vídeos de Paperback Writer e Rain. Paperback Writer. Machucado esse, inclusive, que teria deixado ali uma cicatriz, e esse teria sido o motivo do Paul ter deixado o bigode crescer durante ali o período do lançamento do Sgt. Pepper's. A verdade é que quando essa história surgiu e começou a se popularizar, os Beatles começaram a se zangar bastante com tudo isso, que já na época lá davam uma série de declarações desmentindo essa história. Certa vez, em uma entrevista à revista Rolling Stone, o próprio Paul, ao ser questionado sobre isso, disse que deixa que falem, e que essa provavelmente seria a melhor e a maior publicidade que eles já tiveram na carreira, e tudo que ele precisava fazer era se manter vivo. Em outra entrevista ele disse ainda que nessa época era comum que a imprensa ligasse pra ele questionando se ele estava morto, e respondia: bom, se eu tô te atendendo é porque eu tô vivo. Ao que eu ouvia: e como eu posso ter certeza que você é você mesmo, né? Podia ser o sósia. Ele disse que até mesmo chegou a ficar um pouco paranoico com tudo isso, porque como que ele conseguiria provar que ele era ele mesmo? Lembrando que nessa época aí ainda não existia exame de DNA, né? O baterista Ringo Starr também falou sobre isso, dizendo que se as pessoas iam acreditar e paciência, que a única coisa que eles poderiam fazer era dizer que não era verdade. E o John Lennon foi ainda mais longe, chegou a ligar para a rádio lá nos Estados Unidos que popularizou essa história, somente para poder desmentir aí as tais pistas encontradas, dizendo ainda que esse era o rumor mais estúpido que ele já tinha ouvido na história. I only read about him this morning in the paper, and I can't remember him. Something about Sgt. Pepper album cover,
and Abbey Road album cover. I don't see the connection. E anos mais tarde ele revelou ainda que a frase que todo mundo assumia lá, que era "eu enterrei Paul", na verdade era cranberry sauce, que era o nome de um molho usado para temperar aves. Quanto à letra de A Day in the Life, que descreveria ali o acidente sofrido por Paul McCartney, ela foi composta por John Lennon após ele ter lido a notícia sobre a morte do jovem socialite Tara Browning, que era herdeiro da cervejaria Guinness, de 21 anos, morto no dia 18 de dezembro de 1966. Ele dizia que estava tocando piano em sua casa quando pegou o jornal e leu a notícia, que dizia que o Tara Browning estava no carro com sua namorada, a modelo Suki Poitier, em alta velocidade, e assim ele não conseguiu ver a luz do sinal e passou no farol vermelho, colidindo então com um caminhão e falecendo no dia seguinte. E muitos anos após o surgimento dessa história aí, em 1993, Paul McCartney lançou o disco Paul is Alive, ou Paul está vivo, justamente em contraposição ao nome dessa teoria em inglês, que é Paul is Dead, ou Paul está morto. E na capa do disco ele resolveu fazer aí uma série de piadas com tudo isso. Nela, a foto trazia o músico com seu cachorro no mesmo lugar do disco do Abbey Road, só que com algumas diferenças. Agora ele usa sapato, está com a perna esquerda na frente e segura a guia do cachorro na mão esquerda, como um bom canhoto. Além disso, agora na placa do Fusca se lê 51 ex, mostrando que naquele momento, né, ele tinha 51 anos e estava bem vivo. E ainda na época aí do lançamento desse disco, ele deu novas declarações sobre toda a teoria de que ele estava morto, dizendo que quando eles foram tirar as fotos pro disco Abbey Road estava muito calor, e por isso ele usava sandálias e chegou a tirar ali uma série de fotos pro disco usando as sandálias. Mas depois, justamente por causa do calor, ele acabou ficando descalço e eles tiraram novas fotos, e foi uma dessas que foi a selecionada para ser capa do álbum. E nessa mesma entrevista ele disse ainda que toda essa história aí só pode ter sido inventada e coisa de quem usa muita droga. E por último, de fato, lá nos anos 60 os Beatles pararam de se apresentar ao vivo, mas não porque o Paul estava morto e tinha sido substituído, mas sim porque as músicas que eles vinham lançando tinham tantos arranjos e estavam tão complexas que eram muito difíceis de serem tocadas ao vivo com a tecnologia lá da época, e por isso então eles optaram por parar de fazer essas apresentações. Sem contar que no final toda essa teoria aí acabou servindo de fato como uma grande publicidade para a banda, que vendeu muitos discos, né? Assim como previu lá o Paul McCartney no passado. Ainda mais que uma série de pessoas acabavam comprando aí os discos só para ver aí quais seriam as próximas dicas. E uma coisa que, na minha opinião, pelo menos desmente tudo isso é que a habilidade do Paul McCartney em tocar instrumentos somente cresceu aí com o passar do tempo. Então, caso ele tenha sido de fato substituído por um sósia muito bom, que inclusive toca melhor do que ele tocava. Mas então é isso, pessoal, eu ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia toda essa história e também sobre outras pistas aí dessa suposta substituição que você conhece e eu não falei aqui. Aqui do site está deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!